2 Samuel, capítulo 21. Todos encontraram? Amém? Ok. Vamos ler só o verso 1 por enquanto, tá? Diz assim: durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Até aqui, vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra e obrigado, Senhor Deus, por nos dar a oportunidade de meditar na Tua palavra nesse momento. Obrigado por Tua graça, Teu cuidado, Teu amor, a Tua providência sempre. Fala conosco hoje aqui, Senhor. Move os nossos corações na direção de Ti. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos. Obrigado. Bom, no último domingo que eu preguei, nós falamos aqui sobre a importância, e mais do que isso, a seriedade de uma aliança. Como a aliança é uma coisa séria diante do Senhor, né? E eu falei para vocês que apesar disso, de toda a seriedade que a palavra de Deus traz para o assunto da aliança, infelizmente, a questão da aliança tem sido tratada com banalidade. A aliança com o Senhor, por exemplo, tem sido tratada com banalidade. As pessoas abandonam a fé por qualquer coisa, mudam de igreja por qualquer coisa e quebram compromisso com o Senhor por qualquer coisa. A aliança do casamento, por exemplo, tem sido tratada com extrema banalidade. Eu trouxe 2 exemplos para vocês aqui. Eu li uma reportagem que dizia que um homem lá na Índia, ele se separou da sua esposa por questões de higiene pessoal. Diz que ela não tomava banho constantemente, né? Diariamente. Aí por causa disso ele decidiu, desse jeito não dá, né? Tá fedendo demais, tem que separar, né? Diz que ela ainda lutou pelo casamento, mas não teve jeito. O segundo exemplo que eu trouxe também de uma reportagem diz que no Japão, uma mulher se divorciou do marido porque ele não ligava para o filme Frozen. Vou citar aqui o que ela disse. Ela disse que se ele não conseguia entender o que tornava o filme tão especial, havia algo de muito errado com ele como ser humano. Então pronto. O homem não gostava da Frozen, a mulher disse, não dá, para continuar casado com esse homem não dá, tem que separar. Esses são exemplos que mostram como as pessoas têm tratado a aliança com banalidade. Mas a aliança, ela envolve uma meditação. Ela não é algo que você deva fazer precipitadamente. Ela envolve reflexão profunda, ela envolve relacionamento. A aliança não é um mero contrato. Na aliança a gente entra num relacionamento profundo. A aliança envolve compromisso. Ambas as partes se comprometem sob juramento a fazer algumas coisas. Perseverança nesses compromissos. A aliança envolve bênçãos, há bênçãos a serem desfrutadas na aliança. Mas a aliança envolve também consequências, drásticas consequências. A linguagem bíblica, inclusive, é a linguagem de maldições. Há maldições para a quebra da aliança. Então, irmãos, é algo muito sério o assunto da aliança. E o nosso texto, ele continua desenvolvendo esse assunto da aliança. E hoje nós vamos ver aqui 3 aspectos dessa aliança, tá? O primeiro aspecto é a quebra da aliança. O segundo aspecto é a restauração da aliança. E o terceiro aspecto são as lições da aliança. E esse, inclusive, é o tema da nossa mensagem,
Quebra, restauração e lições da aliança. Vamos começar aqui falando desse primeiro aspecto, o aspecto da quebra. Antes da gente entrar no nosso texto propriamente dito, vermos a aliança que está descrita aqui no nosso texto, deixa eu dizer uma coisa para vocês, tá? Todos nós somos pessoas que estamos em aliança com Deus a partir da nossa própria criação. Pela criação, Deus nos responsabiliza e nos coloca em uma aliança com Ele. Quando a gente lê Gênesis, por exemplo, há alguns verbos, algumas coisas presentes ali no texto que mostram que Deus não estava só criando o ser humano. Ele estava criando esse homem e o colocando em uma situação de aliança com Ele. Por isso que eu disse, todos nós já nascemos numa aliança, a aliança da criação, aliança com Deus, nesse compromisso com Deus. Quando Deus ele faz o homem, Ele diz que está fazendo o homem à sua imagem e semelhança. E quando a gente medita sobre esse assunto da imagem no mundo antigo, a imagem ela era o representante da divindade. Quando Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, o que Ele está dizendo é que esse homem, agora que Ele criou, está num relacionamento de compromisso com Ele, de representá-lo no mundo. Então nós estamos nessa aliança com Ele. E nós temos então deveres verticais e deveres horizontais nessa aliança. Os deveres verticais dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. Nós somos chamados a um relacionamento com Ele. Nós deveríamos desfrutar de Deus como nosso Pai. Deveríamos ser filhos. Mas também estamos no relacionamento com a criação dEle. Nós devemos representá-lo diante dos outros. Representá-lo na criação. Agir na criação de tal modo como Deus gostaria que nós agíssemos. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus dentro dessa aliança da criação de Deus. O homem, a partir do capítulo 3 de Gênesis, ele vai pecar, ele vai quebrar a aliança com Deus, ele vai cada vez mais se afundar no pecado, e vem então o que? A maldição da aliança, o juízo de Deus, vem o dilúvio, ok? E é interessante que depois do dilúvio, a gente sabe a história, Deus ele salva Noé e sua família, e o que Deus faz com Noé e sua família? Uma aliança. Na verdade, existem duas palavrinhas usadas no hebraico para falar sobre a aliança. Uma delas, que é a palavra para fazer uma aliança, a palavra karat berit. Essa palavra ela não é usada ali quando Deus faz essa aliança com Noé. A palavra usada é um pouco diferente, e essa palavra ela é usada para dizer que Deus está, na verdade, renovando a aliança. Então já tinha uma aliança, a aliança da criação. O arco-íris que Deus coloca nos céus é um sinal de que Deus está renovando a aliança. Renovando a aliança com a humanidade. Aquela aliança da criação quebrada, Deus renova essa aliança. Então, Deus ainda está comprometido em cuidar da sua criação. Deus ainda está comprometido em estender a sua graça, a sua misericórdia. Deus ainda está nos chamando para um relacionamento com Ele. Deus ainda é fiel à sua aliança. Mas e nós? Como é que nós temos respondido a essa aliança de Deus? O que nós temos feito diante dessa aliança com Deus? Quando nós decidimos viver num relacionamento quebrado com Deus, quando nós decidimos viver num relacionamento rompido com Deus, em que nós fazemos a nossa vontade, não a dele, em que nós não nos importamos para o que ele quer, em que nós não o adoramos, não servimos, não prestamos culto a ele, em que nós não representamos a ele no mundo como deveríamos, o que nós estamos fazendo é quebrando a aliança com Deus. E a verdade é que, como todos nós pecamos, todos nós somos quebradores da aliança. Essa é a triste realidade acerca do ser humano. Bom, Deus ele vai mover a história do seu povo, e ao longo dessa história, Deus move essa história através de alianças. Aliança com Abraão, aliança com Moisés, até chegarmos na nova aliança, aliança no sangue do Filho de Deus, que a gente celebrou na ceia aqui, a nova aliança realizada por Cristo Jesus. Mas, aqui no nosso texto,
nós vamos ver Saul quebrando uma aliança. E por que eu falei tudo isso até chegarmos aqui no nosso texto? Porque você pode pensar o seguinte: ora, Saul quebrou essa aliança, e o que é que eu tenho a ver com Saul? Foi ele que quebrou. O que esse texto tem a falar comigo? E esse é o ponto que eu quero que você pare e reflita. Todo homem em desobediência a Deus é um quebrador da aliança, do mesmo jeito que Saul quebrou essa aliança com Deus. Bom, vamos ver aqui novamente o verso 1, mas vamos ver o verso 2 também, e vamos ver o que a gente pode aprender já sobre essa quebra da aliança, sobre esse primeiro aspecto da quebra da aliança. Olha comigo, versos 1 e 2, é o texto que a gente já viu no outro domingo, mas vamos olhar aqui de novo. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que ele disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Abre parênteses. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, ou seja, uma aliança, tá? Mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Fecha parênteses. Vamos olhar aqui alguns detalhes sobre esse texto, tá? Esse texto fala dessa aliança feita com os gibeonitas. Eu já expliquei em outra ocasião quando foi que essa aliança foi realizada. Ela foi feita quando Josué entrou na terra prometida com o povo de Israel. Ele então encontrou com esses gibeonitas que já viviam naquela terra. Israel estava trazendo juízo de Deus sobre os moradores daquela terra, porque aqueles homens viviam em práticas terríveis, perversas. A palavra de Deus diz que o nível da iniquidade deles tinha transbordado os limites de Deus. Então Israel estava entrando na terra não apenas para receber aquela terra como um presente de Deus para o seu povo, mas também para trazer juízo sobre os habitantes daquela terra que faziam coisas terríveis, violências de todos os tipos que você pode imaginar. Uma delas que Deus ele trata assim como algo assim abominável, ele diz: nunca me entrou na mente isso, era o sacrifício dos seus próprios filhos. Essas pessoas sacrificavam bebês nos braços de uma divindade chamada Moloque, que tinha os braços de ferro. Eles aqueciam por dentro, eles colocavam fogo por dentro, e aqueles braços eles ficavam em brasa viva, incandescentes, e eles vinham e colocavam um bebezinho ali nos braços de Moloque. Então Deus, ele disse: basta. Israel deveria trazer então juízo sobre as nações, os povos que habitavam em Canaã, certo? Só que entre os vários povos que tinham lá, tinha um povo chamado gibeonita. E os gibeonitas sabiam que o povo de Israel, se encontrasse com eles, seria o fim deles. Então eles planejaram uma artimanha, e eles então se disfarçaram como se eles fossem um povo que morasse numa região assim muito distante, que estavam já caminhando há muitos dias. Então vieram lá com as roupas gastas, todos sujos, para se encontrarem com Israel e dizerem: ó, não, nós não somos dessa terra aqui não, tá? Nós somos de uma terra muito distante. Então vamos fazer uma aliança. Se vocês deixarem a gente viver no meio de vocês, nós vamos servir vocês. E assim Josué, juntamente com todo o povo e os líderes do povo, decidiram o quê? Fazer uma aliança com os gibeonitas. Essa aliança foi feita no nome do Senhor. E lembra, um dos mandamentos que Deus havia dado era o quê? Que nós não devemos usar o nome de Deus em vão. Então, fazer uma aliança no nome do Senhor era algo muito sério. Uma vez que você fez essa aliança, você tem agora que cumprir a sua parte na aliança. Então, mesmo tendo sido enganados pelos gibeonitas, depois eles descobriram que tinham sido enganados, eles tinham agora que cumprir a aliança. Então eles se comprometeram, e os gibeonitas passaram a viver no meio deles. Eles disseram: não vamos atacá-los, não vamos matá-los, para que a ira do Senhor,
as maldições da aliança, o juízo do Senhor não caia sobre nós. E assim os gibeonitas ficaram vivendo no meio do povo de Israel. Aqui eles falam que eles não eram dos israelitas, eles eram dos amorreus. A palavra amorreu era uma palavra genérica usada para falar sobre todos os povos que habitavam em Canaã, tá bom? Então eles eram dos povos de Canaã. Ok, essa aliança, irmãos, ela vai ser mantida por cerca de aproximadamente uns 400 anos, séculos. O povo de Deus estava ali, vivendo com os gibeonitas e mantendo a sua parte na aliança. Não vamos tocar neles, eles continuam fazendo a parte deles, servindo a nós, e a aliança era mantida, até que apareceu Saul em cena. Saul, primeiro rei de Israel, ele decidiu quebrar essa aliança. Provavelmente com a ajuda de seus filhos, com a aprovação deles. O texto vai dizer que a casa de Saul era uma casa de sangue, não é? Porque eles atacaram os gibeonitas. Eles queriam exterminar por completo os gibeonitas. Por quê, irmãos? Qual era o motivo? Qual era a razão? O texto vai falar que o motivo é porque eles não eram israelitas. Era por causa do zelo de Saul por Israel e Judá. E porque aqueles não eram do povo de Israel, eles queriam exterminá-los. E eu quero dizer uma coisa para vocês, tá? Saul, ele tinha momentos em que ele queria mostrar, assim, como ele era um rei zeloso. Como ele era um rei que estava fazendo a vontade de Deus e estava abençoando o povo. Então tinha momentos assim na vida de Saul que ele queria dar essas demonstrações. Por exemplo, ele teve um momento que ele proibiu todos os necromantes da terra. Ele expulsou, se fosse encontrado algum seria morto. Lembra que quando ele foi procurar aquela mulher, que o necromante era que consultava os mortos, tá? Lembra quando ele foi procurar aquela mulher necromante, a pitonisa de Endor? Ela ficou morta de medo, e ela vai dizer, ora, mas se ele me encontrar eu vou morrer, porque ele expulsou os necromantes. Saul sabia que a palavra de Deus abominava essa prática, que Deus era contra isso. Então o que ele fez? Sou um rei zeloso, um rei fiel ao Senhor, expulsa os necromantes. Saul fez outra coisa também. Ele fez grandes sacrifícios a Deus. Quem não lembra daquela batalha contra os amalequitas, lá em 1 Samuel capítulo 15, em que Saul, ele trouxe todos os animais saudáveis, né, os melhores animais dos amalequitas, e ele disse para o profeta Samuel que ele tinha trazido aqueles animais para sacrificar ao Senhor em holocausto. Saul, ele também queria agora eliminar todos os estrangeiros do meio do povo de Deus. Afinal de contas, Deus tinha dito que o povo de Canaã, o povo dos amorreus deveriam ser eliminados. Então agora ele queria o quê? Eliminar os gibeonitas. Então note, ele estava aqui querendo mostrar como ele era um homem sério, zeloso pelo povo de Deus, zeloso por Deus, que faz a vontade de Deus. Mas qual é o problema? O problema é que Saul fazia o que ele achava melhor e não o que Deus queria que ele fizesse. Esse era o problema. Saul fazia as coisas do jeito dele, não do jeito de Deus. Eu vou explicar para vocês aqui. Por exemplo, quando ele determinou esses sacrifícios, quando ele trouxe dos amalequitas os melhores animais para sacrificar ao Senhor, ele estava desobedecendo a Deus, porque Deus tinha dito que ele deveria exterminar tudo. O profeta Samuel chegou diante dele e disse assim: por acaso Deus se importa tanto assim com sacrifícios, que para ele é melhor você sacrificar do que obedecer? E aquele texto famoso, aquele princípio famoso, é melhor obedecer do que sacrificar. Samuel vai confrontar, ele vai dizer para Saul que Deus estava rejeitando ele por causa dessa desobediência. Aqui no caso também dos gibeonitas, a mesma coisa. Sim, Israel deveria ter feito isso, mas uma vez que Israel tinha feito aliança com os gibeonitas, eles já não podiam mais quebrar essa aliança, porque fazer isso era passar por cima do nome de Deus, era dizer que um juramento feito em nome de Deus não valia nada.
podia ser quebrado, podia ser tratado como banal, uma aliança feita com Deus. Então, Saul mais uma vez estava fazendo as coisas do jeito dele e não do jeito de Deus. O rei de Israel, ele deveria ter a lei do Senhor, e essa lei deveria ser lida para ele deveria meditar na lei do Senhor, e ele deveria consultar os profetas de Deus e os sacerdotes de Deus. Saul tinha tudo isso à sua disposição. Saul tinha o profeta Samuel à sua disposição. Mas o que Saul fazia? Ele fazia do jeito dele, e ele deixava para lá, ele ignorava a palavra do Senhor. Meus irmãos, em tudo isso, Saul estava fazendo o quê? Quebrando a aliança com Deus. Em tudo isso, o que a lei de Moisés tinha dito, a aliança de Moisés estipulava de como o rei deveria ser, Saul estava fazendo o quê? Passando por cima, quebrando, não estava nem aí. E eu quero dizer uma coisa para vocês, tá? Hoje em dia tem muita gente que se diz crente, vivendo igual Saul, fazendo as coisas do seu próprio jeito e não do jeito de Deus. Ah, eu sou crente, amo o Senhor, é mesmo? É. Mas quando você vai examinar um pouquinho, você percebe que a pessoa, ela faz as coisas da cabeça dela, é do jeito dela, ela não está nem aí porque a palavra de Deus diz. Se você for confrontar a pessoa em amor com a palavra de Deus, ela diz, não, mas eu tenho uma ideia melhor. As ideias dela são melhores que as ideias de Deus, são melhores do que as ideias da palavra de Deus. Muitos hoje querem parecer zelosos, e aí eles querem parecer zelosos diante dos outros. E ao invés de eles simplesmente obedecerem a palavra, o que a Bíblia diz? Como é que Deus deve ser cultuado? Como é que eu devo viver a minha vida? Não, eles querem agora inventar uma maneira de fazer do jeito deles e de mostrar do jeito deles. É por isso que você vai ver tantas pessoas que se dizem crentes fazendo as coisas mais tolas do mundo. E aí você chega nas igrejas, e ao invés de você estar ali num culto, no que deveria ser um culto, você está numa coisa que mais parece um circo ou um hospício, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Uma vez, inclusive, um pastor que foi meu professor, o pastor Marcos Granconato, ele contou a história de um homem que foi no médico. Ele estava passando mal, foi no médico, e o médico disse assim, olha, eu vou ter que aplicar uma injeção no senhor, tá? E eu vou aplicar essa injeção no seu braço. Ele disse, não, pelo amor de Deus, doutor, no braço não, porque eu vou para o culto mais tarde, e quando eu chegar no culto, eu tenho que adorar o Senhor, aí eu vou precisar levantar meus braços para adorar o Senhor. Ele disse, então eu vou aplicar essa injeção na sua perna. Na perna não, doutor, porque quando eu chegar no culto, aí tem uma hora lá que a gente marcha assim no poder, e aí eu vou precisar usar minhas pernas. Aí disse, rapaz, então eu vou aplicar na sua cabeça. Ele disse, na cabeça realmente eu não vou precisar da cabeça no culto, né? Infelizmente tem muitas pessoas agindo assim, tá? Elas estão fazendo as coisas da cabeça delas. E o culto termina como? Termina com The King of the Power, The Man, The Best, essas coisas aí. É assim que termina o culto. Por quê? Porque o povo não está mais olhando para o que Deus ensina na sua palavra. É para o que me dá na telha, é porque eu acho que vai parecer espiritual, é porque eu acho que vai parecer melhor. Bom, voltando aqui, Saul, ele quebra a aliança com os gibeonitas. Ele tenta matar, exterminar todo esse povo dos gibeonitas. Só que isso já tem um bom tempo. Saul já estava morto. Os netos de Saul já estavam grandes, já estavam adultos. Mas as consequências dessa quebra da aliança, as maldições da aliança, ainda estavam chegando sobre o povo de Deus. Note como é sério o assunto da aliança. Então, o texto falou aqui que o povo de Israel já estava passando 3 anos de fome. 3 anos em que eles plantavam e eles não colhiam, ou colhiam muito pouco, ou que colhiam não era suficiente para satisfazer a fome do povo. Então esse povo estava empobrecendo, esse povo estava vivendo de uma maneira subhumana,
Esse povo estava faminto e essa era a situação. Passou 1 ano, passou 2, passou 3 e o povo começou, olha, tem alguma coisa errada. O nosso Deus é o Senhor da criação, Ele criou todas as coisas. O nosso Deus, Ele é poderoso sobre as estações, sobre a chuva, sobre tudo. E se nós estamos passando por isso, isso deve ser por alguma coisa que está errada no nosso meio. Davi então vai consultar o Senhor e Davi recebe como resposta exatamente isso. O problema era a quebra da aliança. O problema é porque Saul tinha quebrado a aliança com os gibeonitas. Meus irmãos, como eu falei, eu não vou me repetir, na última mensagem eu falei sobre isso, você pode depois procurar lá no YouTube. A quebra de aliança, ela traz duras consequências. Aqui era fome, pobreza, talvez morte. Se a situação continuasse assim, o povo ia começar a morrer de fome. Hoje, muitas vezes, só para dar o exemplo do casamento, você quebra a aliança, você vai ter consequências financeiras, você vai ter consequências psicológicas, você vai ter consequências para a sua família, para os seus filhos, para o outro que vai ter que lidar com isso. Consequências inúmeras. Não imagine que você pode quebrar a aliança e sair ileso disso. Consequências virão. E o que fazer então para resolver o problema da quebra da aliança? A gente chega então aqui no nosso segundo aspecto, que é o aspecto da restauração da aliança. Olha o verso 3. O texto diz assim: Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Davi, ele entende que é preciso buscar uma restauração dessa aliança. É preciso consertar aquilo que foi quebrado aqui. Ele precisa buscar um relacionamento de novo favorável com o Senhor. Um relacionamento de novo favorável com os gibeonitas. Um relacionamento que traga de volta o amor do Senhor, o cuidado do Senhor, a bênção do Senhor, a alegria do Senhor, a segurança do Senhor. A aliança não é um contrato. Eu expliquei isso também na outra mensagem. O contrato, se uma das partes não está fazendo o que você acha que seria o melhor, você vai lá e quebra o contrato. Você calcula, olha, para mim está mais valendo a pena quebrar o contrato. Reincide o contrato, acabou, cada um segue sua vida. Na aliança não é assim. A aliança envolve compromisso, relacionamento, disposição para misericórdia, para graça, para perdão, para restauração. Então é isso que Davi, ele está buscando aqui. Ele sabe que Deus ainda está com a sua misericórdia disponível, que essa aliança ela ainda pode ser restaurada. E aqui, meus irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu não sei como você tem andado, eu não sei como tem sido o seu relacionamento com o Senhor, se você tem desfrutado da aliança, da nova aliança feita no sangue de Jesus, ou se você tem vivido como um quebrador da aliança, se você tem vivido longe do Senhor. Não sei qual é o seu relacionamento com o Senhor. Eu não sei as coisas que você já fez, quantas coisas erradas você fez, quantas vezes você desobedeceu, quantas vezes você envergonhou o nome do Senhor. Eu não sei. Eu não sei se você tem vivido frio espiritualmente, apático, sem desfrutar de comunhão genuína, real com Deus, sem provar da presença de Deus. Mas eu quero dizer para você uma coisa: Deus ainda está com a sua misericórdia à tua disposição. Deus ainda está com os braços abertos para te receber na renovação da sua aliança. Deus, Ele ainda está com o trono de graça disponível para que você possa correr, para que você possa entrar por esse trono de graça, para que você possa renovar essa aliança, para que você possa desfrutar do amor dEle, da bênção dEle, da misericórdia dEle. E talvez seja essa a hora de buscar o Senhor, essa hora de buscar restaurar a aliança que foi rompida. No caso aqui dessa quebra de aliança, Davi vai falar aqui
O que eu posso fazer por vocês? Como é que eu posso? E ele vai usar uma palavrinha que não aparece na nossa tradução, que é a palavra expiação. Essa é uma palavra muito importante. É uma palavra profunda. É uma palavra, assim, valiosíssima para nós. E eu não vou desenvolver muito a questão aqui da expiação hoje. Eu vou deixar para o próximo domingo. Mas eu quero dizer que essa expiação, ela tem a ver com a remoção da culpa, a remoção do pecado, o perdão. Ela tem a ver com o apaziguar a ira de Deus, com reconciliação com Deus. E agora Deus não ser mais inimigo, mas ser favorável. Expiação tem a ver com tudo isso. Eu vou desenvolver melhor isso no próximo domingo. Mas o ponto que eu quero dizer para você é que Davi, ele lida aqui com o assunto da reparação. Reparação. O que eu posso fazer para consertar isso, para reparar isso? O que eu posso fazer por vocês, gibeonitas? Esse é o ponto aqui de Davi. Essa reparação, irmãos, ela é como um sinal visível de que há arrependimento genuíno, de que há interesse genuíno. Essa reparação não é barganha. Vou fazer isso aqui para comprar você e aí nós estamos quites. Não é assim. É um sinal visível, uma demonstração de que há arrependimento genuíno, de que há um desejo genuíno de colocar as coisas no lugar, de restaurar a aliança. Esse é o ponto, tá? E aqui, pegando essa questão, eu quero só trazer alguns exemplos para você. Por exemplo, no nosso culto a gente tem o nosso momento de ofertório. Infelizmente, essa parte do ofertório é uma das partes que tem trazido muito mau testemunho para a igreja. Não deveria. Todo mundo sabe que para que as coisas caminhem, para que a gente possa fazer a obra do Senhor e tudo mais, a gente precisa dessa questão dos dízimos e ofertas. A palavra de Deus fala sobre isso. Mas infelizmente algumas pessoas não se contentam com o que a palavra de Deus fala e tentam arrancar das pessoas, inventar coisas, fazer falsas promessas para arrancar mais e mais dinheiro. E aqueles que deveriam ser líderes espirituais sobre o povo de Deus começam a arrancar a lã das ovelhas e usar as ovelhas para aumentar o seu patrimônio pessoal. E os dízimos e ofertas não são da igreja. Para essas pessoas, dízimos e ofertas acabam se tornando deles. Quem é membro dessa igreja já sabe. Mas às vezes quando a gente toca nesse assunto, às vezes a gente tem visitante, é bom a gente explicar algumas coisas. Mas quem é membro da igreja já sabe como é que funciona aqui na igreja. Por exemplo, a gente tem uma tesouraria com pessoas que são eleitas pela igreja. Todo ano tem eleição, tem votação, qualquer irmão pode se candidatar para esse cargo. Tem uma comissão de contas que fiscaliza a tesouraria, né? Vê lá se está tudo ok, está tudo batendo, que presta relatório para a igreja, se precisar vai dar explicações e tudo mais. De 2 em 2 meses a igreja se reúne, é feita uma prestação de contas, é dito com o que gastou, o que entrou, etc. Tudo isso é feito, né? O dinheiro da igreja é da igreja para ser usado nas coisas da igreja. E como pastor da igreja, por exemplo, eu não recebo esse dinheiro. A igreja optou por inclusive é a igreja que determina qual é o meu salário, por exemplo. E a igreja então, em assembleia, votou, o salário do pastor vai ser tanto. E aí a tesouraria, quando recebe, paga as contas e tudo mais, e tira lá o meu salário e paga para mim. É o que eu recebo. Tá? É o que a própria igreja determinou que eu deveria receber. Mas enfim, infelizmente em muitos lugares não é assim. Em muitos lugares os líderes espirituais têm se apresentado como se fossem donos da igreja. Isso aqui, nada, graças a Deus, está no meu nome. Está tudo no CNPJ da igreja, né? Porque é da igreja. Eu vou passar, a igreja continua. Para não dizer que não tem nada no meu nome, tem a conta de luz, né? Está no meu nome, ou seja, se a igreja dá o calote, aí eu que me prejudico. Mas enfim, voltando aqui, o ponto é, sobre a questão do ofertório, o que seria o ofertório? O ofertório é um sinal visível de reconhecimento e gratidão. Quando eu
oferto, quando eu dou o dízimo, o que eu estou dizendo? Deus tem suprido a minha necessidade. Deus tem colocado o pão de cada dia na minha mesa. Deus tem cuidado de mim. E Deus tem sido tão bom que não apenas eu consegui pagar minhas contas. Deus tem sido tão bom que eu posso cooperar com a obra dele, com o reino dele. É um sinal de gratidão do coração. Então isso daqui não é barganha. Não é barganha, não é troca com Deus. Ó Deus, estou dando aqui, agora o Senhor está obrigado. Deus é obrigado a quê? Deus é obrigado aqui. Não é troca. Então, você pode ofertar de modo errado, se o teu coração está no lugar errado, se você trata Deus como se fosse alguém que você pode manipular com dinheiro, vou dar aqui para Deus ter obrigação comigo, aí você está trocando, você está ofertando de maneira errada, você está trocando as coisas. Por outro lado também, a falta do ofertório pode revelar algum problema do coração, pode revelar falta de gratidão, pode revelar falta de fé. Eu creio que se eu ofertar, eu vou passar necessidade. Deus não vai cuidar de mim, vai faltar no final do mês, por isso eu não oferto. Pode revelar alguma coisa assim. Mas o que o ofertório deveria ser era um sinal da nossa gratidão, um sinal do nosso amor, um sinal do nosso compromisso com o Senhor. Um outro exemplo que eu poderia dar: como é que você sabe que eu tenho uma fé genuína, uma fé verdadeira? As boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, porque eu ajudei uma pessoa em necessidade, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, porque eu vim para tantos cultos, então por causa disso eu tenho méritos diante de Deus e eu vou ser salvo por isso. Não. Nós somos salvos pela fé. Nós somos salvos pelo que Cristo fez. Agora, como é que eu sei que a minha fé é de verdade? É pela minha vida transformada. É pelas minhas boas obras. É porque a pessoa olha para mim e diz: esse não está brincando de ser crente. Esse não é mais quem ele era. Então, as boas obras são o quê? Um sinal de uma fé verdadeira. Como é que alguém sabe que o meu arrependimento é verdadeiro? Eu me arrependi. A gente tem duas pessoas na Bíblia que se arrependeram. Pedro, lembra que Pedro negou a Cristo? E depois ele se arrependeu? E Judas, lembra que Judas chorou? Chorou porque tinha entregue Jesus? Porque tinha vendido Jesus? Como é que eu sei que o arrependimento de um é verdadeiro e o do outro não é? Pelos frutos conhecereis. Não é apenas pelo choro. Quantas pessoas choram lágrimas de crocodilo, como a gente costuma dizer? Choram apenas pelas consequências e não porque desagradaram a Deus. E não porque entristeceram o Espírito. O que diz que o meu arrependimento é genuíno é o abandono do pecado. É que eu agora não quero mais viver na desgraça daquele pecado que me fez quebrar a aliança com aquele que entregou a vida por mim. Então, o abandono do pecado, ele é um sinal. A mudança de vida é um sinal. É um sinal de que o meu arrependimento é verdadeiro. É verdadeiro. Mais uma vez, voltando aqui para o nosso texto, é como se Davi estivesse dizendo para os gibeonitas o quê? Gibeonitas, eu reconheço que nós pecamos contra vocês e contra o Senhor. Ao quebrar a aliança, nós pecamos contra vocês e contra o Senhor. O que nós podemos fazer agora para mostrar que nós estamos arrependidos e para restaurar esse relacionamento? Essa busca de Davi não é barganha, é um sinal de que há um interesse genuíno em restaurar esse relacionamento. O que nós podemos fazer para que vocês nos perdoem e orem a Deus em nosso favor? Essa seria a oração de Davi e esse seria o pedido de Davi para os gibeonitas. Quando ele manda trazer os gibeonitas, quando ele conversa com eles aqui no texto. Então, um ponto aqui interessante também é que determinados tipos de pecado, eles
exigem de nós reparação. Tem alguns pecados que a gente faz que nos prejudicam, por exemplo, mas que não tem como a gente fazer uma reparação. Mas existem outros tipos de pecado que vão exigir de nós uma reparação. Por exemplo, você caluniou pessoas e você, por meio disso, prejudicou a reputação dessas pessoas. Da mesma forma como você falou publicamente contra as pessoas, você deveria agora, se você está arrependido de verdade, falar publicamente em favor dessas pessoas. Eu falei mal, contei uma mentira, uma calúnia sobre alguém na frente de todo mundo, mas na hora de pedir perdão eu fui só naquela pessoa lá. Não. Briguei com fulano no grupo do condomínio todo, mas na hora de resolver eu fui buscar só a pessoa no particular. Não. Vai lá no grupo do condomínio também e bota lá o quê? Gente, eu fiz o que era errado. O que eu falei não estava certo. Quero pedir publicamente aqui perdão à pessoa por causa daquilo que eu fiz. Então, há alguns pecados que exigem reparação. Outro exemplo, né? O roubo, tá? Roubei, não sei quanto, enchi os bolsos, né? Dinheiro na cueca. Para trazer essa imagem aí, né? Mas na hora de resolver o problema, errei, me perdoem. E o dinheiro? Não, o dinheiro deixa lá, já roubei mesmo, né? Deixa lá na minha conta. Não é assim que funciona. Não deveria ser assim que funciona, não é? Lembram de Zaqueu? Quando teve aquele encontro com Jesus, o que ele disse? Senhor, se alguém eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais aquilo que eu roubei. Eu vou devolver, eu vou fazer reparação. E o Senhor disse o quê? Hoje entrou salvação na tua casa. Eu me lembro da história do Dr. Augusto Nicodemos. Alguns aqui conhecem, né? Pastor Augusto Nicodemos. Ele, durante sua adolescência e juventude, ele se afastou dos caminhos do Senhor, viveu uma vida dissoluta, entregue ao pecado. E inclusive ele chegou a tramar o roubo, acho que era de um posto de gasolina do pai de um amigo dele. Eles combinou com um amigo, sabia qual era o dia do pagamento, tudo direitinho, chegou lá, roubou. E passaram-se os anos, o pai do amigo não descobriu, mas um dia o Dr. Augustus teve um encontro com o Senhor. Ele se converteu. E depois que ele se converteu, aquilo não deixou mais ele em paz. E agora? Ele disse que não aguentava ouvir uma pregação sobre Zaqueu, né? Não aguentava uma pregação sobre Zaqueu. Até o dia que ele fez as contas, 9 fora, né? Aqui com tudo que tinha direito, procurou o pai do amigo dele e disse assim, olha, o senhor se lembra de uma vez que houve um roubo aqui e tal? Lembro, rapaz, o prejuízo foi grande e tal. Pois fui eu que roubei. E eu estou aqui para lhe devolver o que eu roubei. E estou aqui para me colocar à sua disposição. Se o senhor quiser me levar para a delegacia ou qualquer coisa, eu estou aqui para sofrer as consequências. E aí o pai do amigo recebeu o dinheiro, mas disse, não precisa, está resolvido. Ele disse, irmãos, vocês imaginam qual foi nessa época? Ele já estava pregando, né? Ele disse, irmãos, vocês imaginam qual foi a mensagem que eu preguei no domingo seguinte? Sobre Zaqueu, né? Sobre Zaqueu. Então, há pecados que exigem uma reparação. Bom, Davi procura os gibeonitas e ele pergunta, o que vocês querem que eu faça? O que eu posso fazer para buscar reparar o mal que foi feito? E o que os gibeonitas aqui, eles vão exigir como reparação? Vamos olhar o verso 4. O texto diz assim. Os gibeonitas responderam, não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou, o que querem que eu faça por vocês? Então nota, os gibeonitas eles dizem, nós não queremos riqueza como reparação.
Saul buscou exterminar, matou muitos do nosso meio. Mas nós não queremos uma indenização em dinheiro, não queremos prata nem ouro. Também não queremos conflito com Israel, a gente não quer matar pessoas em Israel. Retaliação. Nós não queremos isso. Isso mostra que eles não estão sendo mesquinhos, interesseiros, que o olhar deles não está em vantagens pessoais que eles podem obter agora. Não me parece aqui uma atitude vingativa. Mas Davi quer saber, ok, mas então me diga, o que a gente pode fazer? O que podemos fazer? Olha agora comigo os versos 5 a 6. E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor, em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei Davi. Vamos entender isso daqui, tá? Eles querem 7 descendentes de Saul. Essa é a reparação. 7 descendentes de Saul para executar na cidade de Saul, para que todos saibam. Eles farão isso em nome do Senhor. Eles farão isso como uma expiação diante do Senhor. Como eu falei, não vou entrar no assunto da expiação hoje. No próximo domingo eu lido com essa questão. Agora, o que eles querem alcançar com isso? Se a motivação deles não era errada, se não era mera vingança, o que é que eles querem alcançar com isso? Primeira coisa, a gente sabe que dentro da literatura judaica, às vezes eles utilizam números de maneira simbólica, e o 7 é o número mais clássico que eles utilizam, não é? O 7, ele é um símbolo de completude, algo completo. Às vezes a gente fala, é o símbolo da perfeição. A ideia é de completude. Então esses 7 descendentes de Saul aqui, é como se eles fossem uma representação completa, ok? Uma representação completa da família de Saul. Seria isso. Bom, alguns acham que aqui o que eles estão colocando em prática é a chamada lei do talião, né? Lei de talião, olho por olho, dente por dente. Então aqui nós vamos, se os nossos foram mortos, os de Saul vão ser mortos, etc. Porém, não me parece ser esse o caso aqui. Porque se fosse, eles exigiriam olho por olho, dente por dente, número por número. Eu quero o número de israelitas mortos, a mesma quantidade do número de gibeonitas que foram mortos. Não é isso, eles dizem o contrário, eles dizem, nós não queremos matar as pessoas de Israel. O que eles estão fazendo então aqui? Outra questão que o texto levanta para nós é a questão da justiça. Será que seria justo esse pedido? Porque Saul e seus filhos podiam até ser culpados. Era a casa de sangue de Saul. Podiam até ser culpados. Mas aqui, irmãos, os filhos de Saul já tinham morrido. Aqui eles estão lidando com os netos de Saul. Inclusive no verso 7, vai aparecer Mefibosete, que eu vou tratar só também no próximo domingo, tá? Mefibosete, que era filho de Jonatas, neto de Saul, e que não tinha nada a ver, era criança quando teve esse problema aqui com os gibeonitas. Não tinha nada a ver com esse problema aqui. Então a questão aqui era justo que ele agora pedisse 7 descendentes de Saul que não tiveram nada a ver com os crimes de Saul, para que eles fossem executados agora no lugar de Saul? Como é que a gente lida aqui, tá? O que é que os gibeonitas querem alcançar por meio disso aqui? Eu disse para vocês que não me parece que eles estão atrás apenas de mera vingança. Não é mera vingança, mero interesse pessoal. O que seria então? Eu entendo que o que eles estão querendo aqui, irmãos, é proteção futura. O que eles estão querendo aqui é o quê? Eles estão querendo que a aliança seja restaurada de fato, e essa aliança agora seja mantida, e eles querem evitar, inibir qualquer pessoa no futuro, mesmo que seja um rei, de tentar fazer de novo o que Saul fez. Eles querem então essa proteção futura.
Aqui, o ponto é, se alguém tentar no futuro, de novo atacar os gibeonitas, essas pessoas vão lembrar do que aconteceu com a descendência de Saul. Olha, nem Saul escapou das consequências. Mesmo depois da morte dele, 7 descendentes dele tiveram que morrer por causa do que ele fez. Então, não interessa qual seja o rei. O resultado vai ser o mesmo se você tentar. Seria uma proteção para os gibeonitas. Uma garantia de que ninguém ia tentar de novo quebrar essa aliança e atentar contra a vida deles. Bom, os gibeonitas, eles vão conseguir o que eles querem. Davi diz, eu vou entregar para vocês. Mas nota um último detalhe. Os gibeonitas, eles só podem exigir isso agora de Davi, porque Deus trouxe todo esse caos sobre Israel. Quem trouxe a fome? Quem fez com que a colheita não produzisse mais nada? Foram os gibeonitas? Não. A quem Davi consultou para saber por que as coisas estavam acontecendo? Deus. E Deus disse, é por causa da aliança quebrada. Se Deus não tivesse feito isso, Davi tinha continuado vivendo, Israel tinha continuado vivendo, e nada tinha acontecido com os gibeonitas. Então, é por causa dessa intervenção de Deus, trazendo fome e necessidade, que esse povo pode parar e perceber a seriedade da aliança, e eles podem buscar aqui algum tipo de reparação, que vai inclusive proteger os gibeonitas no futuro. Com isso eu quero dizer para vocês que Deus tem algo que Ele quer ensinar aqui para nós. E aí a gente chega na nossa terceira e última parte, que vai ser mais breve, que são as lições dessa aliança. As lições dessa quebra de aliança, dessa busca de restauração. Que lições Deus traz para nós aqui? Eu destaquei pelo menos 4 lições. A primeira, nós temos aqui uma lição de que o pecado, a quebra da aliança é pecado. A desobediência ao Senhor é pecado. O pecado, ele traz consequências. Traz consequências. Não dá para fugir. O pecado vai trazer consequências. Eu já dei vários exemplos, o texto fala aqui de pobreza, de fome. Pessoas vão ser mortas agora por causa desse pecado, por causa dessa quebra de aliança. O pecado, ele sempre traz consequências. Se não consequências materiais, consequências de outra ordem. Quantas pessoas vivem angustiadas, com medo, cheias de incertezas, com falta de esperança, atormentadas acerca do futuro. Por quê? Porque estão longe da segurança que há em Deus. Porque não estão alinhadas com o Senhor e não tem segurança. Não há segurança no pecado. A nossa própria força, o nosso próprio braço não conquista segurança para nós. Eu estou numa cidade muito violenta, o que eu vou fazer? Vou me trancar dentro de um condomínio. Ok, então se eu tiver muito dinheiro, eu me tranco dentro de um condomínio, eu pago segurança privada e eu resolvo o meu problema de segurança. Você acha que vai conseguir segurança assim? Você acha que isso vai trazer segurança para você? Deixa eu lembrar para você de uma coisinha. Tem quantos anos que a gente foi acometido aqui por uma pandemia mundial? Um vírusinho desse tamanho aqui, ó, que ninguém conseguia enxergar. Você acha que o seu dinheiro vai comprar segurança para você? Não vai. Não vai. Não interessa quanto dinheiro o Steve Jobs tinha, quantos dias a mais ele conseguiu comprar na vida dele com o dinheiro que ele tinha. Nenhum. A questão é, o pecado traz consequência. O salário do pecado é a morte. Deus não é passivo diante do pecado. Mais cedo ou mais tarde, a consequência vem. E o juízo de Deus vem contra todo o mal e todo o pecado também. Não se engane. Não se engane. Não se engane com fotos do Instagram. Aí você olha lá, a pessoa abandonou a fé, se lançou para longe do Senhor, não quer mais nada com Deus. Mas você abre o perfil do Instagram, eita rapaz,
Está vivendo bem demais, é só alegria, é só felicidade. Parece até que melhorou de vida. Quando estava na igreja não estava tão feliz. Mentira. Mentira. É só maquiagem. É só maquiagem. Não há ninguém que esteja longe do Senhor que seja preenchido pela real alegria que só Ele tem para dar. O que você vê muitas vezes ali, que está sendo exibido o tempo todo para que os outros vejam mesmo, é uma luta desesperada de tentar preencher o vazio da alma com as coisas. E tentar conseguir a aprovação das pessoas, que os outros olhem para mim e achem que eu estou feliz de verdade, quando eu não estou. Não estou falando que você não pode desfrutar de prazeres momentâneos. Pode. Mas no final das contas, longe do Senhor, isso só vai contribuir para a derrocada final. Porque o salário do pecado é a morte. É a morte. Quantos famosos a gente vê? As pessoas têm tudo o que a maioria dos mortais deseja. Tem tudo. Olha lá para aquele famoso, rapaz, essa pessoa chegou no auge. O que ele quer, ele faz assim, ele tem. E a gente olha só para o que o dinheiro pode comprar. Mas o dinheiro não resolve. E essas pessoas estão cheias do que o dinheiro pode comprar. E internadas em clínica de recuperação. E internadas em clínicas psicológicas. Por quê? Porque o dinheiro não consegue preencher o lugar que só Deus preenche. Não consegue dar a segurança que só encontramos em Cristo. O pecado sempre vai trazer a sua consequência. Então, fuja. Não deixe o pecado enganar você. Ele vai te oferecer tudo. Ele vai fazer uma propaganda maravilhosa. E ele vai dizer para você, olha, se você tiver isso aqui, você não pode perder essa oportunidade. Vai ser maravilhoso. Você não vai ter outra chance. Pega agora. E no final ele vai mandar a conta para você. E é uma conta que você não vai querer pagar. Porque ele é mentiroso. Fuja, corra. Se esconda no Senhor. Uma segunda coisa aqui, uma segunda lição, é que Deus olha para os fracos e injustiçados. Os gibeonitas nessa situação aqui eram fracos e injustiçados. Eles não tinham poder para lutar contra Saul e o seu exército. Eles foram quase exterminados porque eles não tinham poder para isso. Porém, mesmo que eles não tivessem força, Deus tinha força. Eles não podiam fazer nada. Deus pôde trazer uma fome terrível, a ponto de que o povo teve que procurar os gibeonitas e dizer: o que a gente pode fazer para resolver o problema? O que a gente pode fazer por vocês? Meus irmãos, Deus olha para os fracos, Deus olha para os injustiçados. Nós às vezes vemos o mal ao nosso redor. A Bíblia diz: não foram muitos de vós os de nobre nascimento. Não foram muitos de vocês que nasceram em berço de ouro. Não foram muitos de vocês que têm poder temporal. Nós somos os fracos, os rejeitados desse mundo, os desprezados desse mundo. Somos nós. Mas o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Nós olhamos ao redor e vemos o mal nos rodear. E nos sentimos muitas vezes impotentes, incapazes. Meu Deus, não tem nada que eu possa fazer para mudar essa situação. E eu olho para aqueles que têm o poder nas mãos, que talvez poderiam fazer alguma coisa, e eles se alinham com o mal. Eles se alinham com os perversos. Eles se enclausuram nos seus castelos. E eu é que continuo vulnerável aqui. E eu é que continuo à mercê do mal. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O nosso Deus está olhando. E mais do que isso, Ele nos prometeu: o nosso Salvador virá.
E Ele virá com o seu cetro de ferro. Ele virá com todo o poder nas suas mãos. Ele virá para trazer justiça contra todo o mal e todo o pecado. Ele virá para fazer justiça àqueles que têm sido maltratados. Ele virá para trazer justiça aos seus filhos, que têm sido moídos muitas vezes nas mãos dos perversos. O nosso Deus virá. Ele pode mudar o que Ele quiser agora mesmo. Mas se Ele não mudar agora, um dia Ele certamente mudará. Ele arrancará todo o mal, todo o pecado. Não haverá mais lágrima, não haverá mais choro, não haverá mais dor, porque Ele enxugará. O Senhor Jesus nos disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque serão saciados. Um dia a justiça matará a nossa sede. Penúltima coisa. As consequências aqui. Penúltima não. Perdão, essa não. Penúltima, né? Deus, Ele também está deixando claro aqui o seu juízo contra Saul, ok? Contra Saul e sua família. O texto está deixando claro que é Deus que está eliminando a família de Saul, não é Davi. Por que eu estou dizendo isso? Porque tinha uma acusação contra Davi. Quando Davi foi perseguido pelo seu filho Absalão, e ele passou ali na região de Benjamim, quem não lembra de Simei, que era descendente de Saul, que saiu jogando pedra em Davi, amaldiçoando Davi, e ele dizia o quê? Que Davi, ele tinha as mãos sujas de sangue, porque ele tinha eliminado a família de Saul. Ele estava falando muito provavelmente sobre esse episódio aqui, ok? E o que nós estamos vendo é que não foi Davi. Davi não teve nada a ver com isso. Deus mesmo, através dos gibeonitas, é que trouxe esse juízo sobre Saul e a família de Saul. Agora sim, por fim, as consequências aqui sobre os filhos de Saul, elas não significam consequências eternas. E isso é maravilhoso, meus irmãos. As consequências aqui não significam consequências eternas. Tragédias podem se abater na nossa vida. Tragédias podem se abater na nossa vida e elas não são sinal de que Deus está nos trazendo juízo, de que Deus está nos abandonando, de que Deus está nos rejeitando. Não, não são. O mais importante não é o que acontece na nossa vida aqui agora. O mais importante não é se eu estou sofrendo agora ou não. O mais importante é de que lado eu vou estar naquele último dia, na eternidade. É isso que importa no final das contas. Essa vida aqui está passando. A nossa vida é como um sopro. Daqui a pouco chega o nosso dia. E o que vai importar é de que lado nós vamos estar lá na eternidade. Se do lado do Senhor ou contra o Senhor. É isso que importa. Você pode viver uma vida inteira de pobreza aqui. E lá na glória, quando você partir para estar com o Senhor, você vai desfrutar de um incalculável peso de glória que você jamais foi incapaz de imaginar e conceber. Você pode morrer nessa vida aqui, prematuramente nessa vida aqui. Mas se você estiver com o Senhor, você vai desfrutar de vida eterna, vida que não acaba, vida em abundância, vida sem fim. Qual é, portanto, meu irmão, a grande preocupação que você tem que ter nessa vida aqui? Qual é a grande preocupação das nossas vidas? Estar num relacionamento verdadeiro com Deus, estar escondido em Cristo, lavado com o sangue do Cordeiro. Essa tem que ser a grande preocupação da nossa vida.
Porque essa vida é como um sopro e a eternidade está bem aí diante de nós. O Senhor Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A boa notícia que Jesus trouxe para nós não foi a de que a gente ia ter todo o dinheiro que a gente desejasse, que a gente ia ter a casa que a gente sonhasse, o carro que a gente sonhasse, os bens que a gente sonhasse, faríamos as viagens que a gente desejássemos, teríamos a saúde, o corpo que nós quiséssemos. Essa não é a boa notícia, essa não é a promessa do Evangelho. A boa notícia que nós celebramos hoje na ceia do Senhor aqui é que Jesus, Ele dá a sua vida no lugar de quebradores da aliança. Eu deveria ser destruído, fulminado, porque eu quebrei a aliança do Senhor, porque eu vivi uma vida que não agradava a Ele. Mas ao invés de me matar, Ele entregou o Filho dele pegou aquela cruz no meu lugar, e o juízo que era meu caiu sobre Ele, para que eu fosse recebido pelo Pai, para que o Pai olhasse para mim, aquele que só tinha pecado contra Ele, e dissesse: você agora é meu filho, eu quero você para mim, eu quero viver contigo por toda a eternidade. Essa é a boa notícia, que não interessa quem você foi, que não interessa o que você fez, se você foi alcançado por Cristo, se a tua vida foi transformada por Ele, você foi encontrado na tua lama, na tua miséria e lavado pelo sangue dEle, é vida eterna que espera por ti, é a eternidade que espera por ti. Infelizmente a gente não sabe qual era a situação espiritual dos filhos de Saul aqui, dos netos de Saul aqui, que vão passar por essa morte. A gente não sabe. É triste partir para a eternidade sem ter essa certeza, sem ter essa convicção. Mas eu quero dizer para você, não espere até o último dia. Não queira partir sem ter essa segurança, essa certeza. Clame ao Senhor hoje. Clame ao Senhor hoje. Senhor, eu tenho vivido como um quebrador da tua aliança. Senhor, eu tenho pecado tanto contra o Senhor. Eu me comparo com os outros pecadores e me acho melhor, me acho superior. Mas a verdade é que o Senhor vê o que ninguém mais vê. O Senhor vê o que se passa no meu coração. O Senhor vê o que se passa na minha mente. O Senhor vê que o meu coração não te ama como deveria te amar. Que o meu coração está agarrado nessas coisas aqui que vão se desfazer, que eu não me interesso para saber o que o Senhor quer. Eu não conheço a tua palavra, eu não me interesso pela tua palavra, e eu não tenho uma vida de oração contigo, eu não tenho um prazer em ti, eu não desfruto da presença do Senhor na minha vida. Mas eu quero dizer uma coisa, Senhor, me faz um filho teu. Se o Senhor é esse Deus tão maravilhoso, capaz de entregar o teu filho para morrer por um miserável quebrador da aliança como eu, me faz participar dessa nova aliança, me recebe como teu filho, Senhor, segura minha mão e não me deixe partir para a eternidade sem saber que eu sou teu, que imerecedoramente eu sou teu, eu sou amado por ti. Vamos orar nesse momento?